Shalom, 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 meus queridos irmãos. Aqui, Pastor Ilmar Satemeri Keller Kaiser. Falamos ao vivo aqui de Caldas da Rainha, Portugal, pela Igreja ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, onde estamos congregados. Seminário da ADEF, CEC, Centro de Educação, Centro de Excelência da Educação Cristã, e pelo nosso CETEB, Seminário Teológico Bereshit, do Centro Bereshit, fundado por nós há 30 e tantos anos no Brasil. Estamos estudando aqui as nossas aulas de Gênesis, que é pós-graduação em Pentateuco, da nossa matéria específica de hoje, o dilúvio. Na aula passada nós fizemos um apanhado aqui mostrando que o dilúvio, a própria palavra usada no grego e no hebraico, babul e cataclismos no grego, já indica a proporção da tragédia, né? Hoje veremos que o dilúvio foi uma tragédia universal e está inscrita, se encontra detalhes dela, às vezes com outros nomes, com outras personagens, em quase 300 civilizações pelo mundo afora. Então, de um ponto no outro, da China, lá no extremo, né, Oriente, vindo aqui Canadá, nos aborígenes, vai nos aborígenes na Austrália, nos Inuites, e por todo na Terra del Fogo, aqui embaixo na Patagônia, nós encontramos lendas, histórias que houve em tempos antigos uma inundação muito grande, terrível. O exemplo mais famoso dessas ocorrências é a chamada Epopeia de Gilgamesh. Nessa Epopeia de Gilgamesh, conta que um tal de Atrahasis, que seria o Noé, né? Ele teria então se salvado com a família dele, e numa embarcação e etc. Então, quase 300 civilizações do mundo antigo têm, em algum momento, uma história que conta que houve uma inundação global. Isso é um primeiro fato a mostrar que o dilúvio é universal. Porque senão, como é que esse povo que não conheceram uns aos outros, naqueles tempos que pensava-se que o mar chegava num ponto que ele descia reto, né? Ninguém ainda se aventurava em viagens transoceânicas, transatlânticas, transpacíficas. Só se tinha naquela época, nesses tempos antes do dilúvio, nós tínhamos um só oceano, o Pantalassa, uma só terra Pangeia, os continentes eram unidos, a América do Sul encaixava com a África encaixava com a Europa, não existia o mar Mediterrâneo. Então o dilúvio, segundo James Ussher, que é um dos maiores cronologistas do mundo, ele teria acontecido no ano 2348 a.C. 2348 a.C., porque diz a Bíblia que o dilúvio ocorreu exatamente no ano 1656, depois de Adão. Se a gente pegar os tempos de Adão, a criação de Adão, até o ano 1656, nós vamos encontrar e chegar no dilúvio, né? Interessante que nós temos aí um 6 e um 5 e um 1, que também dá 6, né? Parece assim uma coisa tem a ver com 666, né? Então, essas civilizações pelo mundo afora constataram esses detalhes, que o dilúvio foi uma ocorrência que esteve confirmada em todos os pontos, todas as latitudes terrestres, né? E longitudes também. Então, ele é universal. Primeira coisa que a gente prova que ele é universal. Primeiro ponto é básico. Noé não precisaria de fazer embarcação nenhuma se ele fosse local. Porque se o dilúvio fosse só na América do Sul, Noé mandava avisar o povo da América do Sul para ir para a América do Norte. Pronto, não tinha problema nenhum. Se o dilúvio fosse só na Europa, o povo da Europa ia para a África, ou ia para a Ásia, ou para a Oceania, ou para as Américas. Então, como se foi construída uma embarcação e todos os animais do mundo inteiro foram até ela, é porque ele foi no mundo inteiro. Outra coisa que se constata que o dilúvio foi universal são as várias sepulturas fósseis encontradas em todos os continentes. A gente encontra sepultura fóssil aqui no Brasil, na Chapada do Araripe, né? Aqui onde tem aí dinossauros como o Santana Raptors, que é um dos dinossauros mais antigos do mundo, que foi encontrado até os músculos dele com veia, com sangue fossilizado. Você vai lá no Himalaia, no alto do Everest, foi encontrado fóssil de peixe no alto do Everest, mostrando que não existia Everest antes do dilúvio, né? Aquilo ali era uma área que era uma bacia sedimentar, era um vale. Depois do dilúvio é que teve essas transformações todas aí que apareceram com as pressões
os atritos e as compressões das placas tectônicas, surgiram as grandes cordilheiras pelo mundo afora. Cordilheira dos Andes aqui na América, né? As Rochosas nos Estados Unidos, Cordilheira do Atlas, né? Temos o Kilimanjaro na África, a Cordilheira do Himalaia na Ásia. Outra coisa, grande depósito de carvão que exigiriam grande quantidade de vegetação fosse coberta rapidamente. Tem grande depósito de carvão aqui no Brasil, na região sul, em muita área ali carbonífera. E você encontra também lá no Vale da Alemanha, nos vales do rio Ruhr e Reno, muita área de carvão. Tem muito carvão na China, na Índia, na Rússia. Então, pelo mundo inteiro tem depósito de carvão, mostrando que eles, para ser formados, tinha que ser uma vegetação toda coberta. Toda a vegetação tem que ser coberta para que se forme esses grandes depósitos de carvão pelo mundo afora. Outra coisa que eu falei também é o fato de fósseis oceânicos serem encontrados nos topos da montanha ao redor do mundo. Né? Já encontramos fósseis de animais do mar no Everest. E as mais de 200, quase 300 lendas que contam histórias de uma inundação global pela face da Terra. De civilizações que não conheceram umas às outras, tipo Incas, Astecas e Maias aqui, com povos aborígenes da Austrália, lá no outro canto do mundo. Outra importante coisa também é a grande extensão de formações geológicas, mostrando vastas camadas de depósitos de sedimentos, incluindo aqueles encontrados no Grand Canyon, nos Estados Unidos. Tudo isso mostrando que a inundação foi global. Pelo mundo inteiro, foi geral, instantânea e rápida, né? Não teve tempo de ninguém sair correndo para um lado para o outro, tentando socorrer, né? Aí alguém fala, mas se fosse global, como é que poderia ter água para inundar o Everest? Já disse, não existia, naquele tempo não existia monte nenhum que tivesse mais de 1 quilômetro de altura, nem lago que tivesse mais de 1 quilômetro de fundura. A Terra era quase mais certa, não havia essas grandes cordilheiras, montanhas, esses picos enormes, nem havia grandes depressões, como nós temos, depressão do Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar. O próprio oceano não tinha isso. O soalho oceânico, hoje a gente encontra as fossas da Mariana, que tem mais de 11 mil metros de profundidade. Quer dizer, é um buraco para dentro da água, né? Um buraco dentro d'água. Então não existiria isso. E a gente observa que até no alfabeto chinês tem um desenho de um barco com 8 pessoas para representar o mar e a sua inundação. Então a evidência do dilúvio é total. Para comprovar isso, até no Brasil, em 2013, descobriram no Rondônia um diamante que tinha 1,5% de sua massa formada de água, indicando que a Terra do passado tinha um oceano gigantesco a 50 km abaixo da crosta terrestre. Né? O núcleo da Terra, lembrando que o núcleo da Terra fica a 6.370 km. Mas assim como a gente tem os grandes lençóis aquíferos, né? No Brasil a gente tem o aquífero Guarani, que é um grande reservatório de água potável que fica debaixo da terra. Havia um oceano debaixo da terra. Por isso que a Bíblia diz que as fontes do grande abismo explodiram. E depois a janela do céu. Há evidências fósseis que os polos antigamente tinha clima tropical. Uma camada de vapor de água transparente, equivalente a uma coluna de 30 metros de água, produzem efeito estufa muito melhor. Lembrando que nos dias pré-diluvianos o efeito estufa era feito pela água, H2O. Tinha água em cima e água embaixo. Então a água é o melhor coador do que o ozônio, né? Sem falar que estão acabando com o ozônio. Então é isso, nós ficamos nessa aula de hoje, encarregado de provar que o dilúvio foi universal, através desses dados científicos que mostramos, e também que ele foi constatado, foi relatado por mais de 270 civilizações pelo mundo afora, só mudando as personagens. Fica na paz, tchau, tchau.